Fernanda Dantas, gerente de Relações Internacionais da CBL e gerente do Brazilian Publishers, um projeto de fomento às exportações do conteúdo editorial brasileiro, fruto de uma parceria entre a CBL e a Apex Brasil. Em nome de todos, eu quero agradecer a presença de vocês aqui nessa live e lembrá-los que a gente tem uma programação todos os dias, às 11 horas, até amanhã, em parceria, dentro dessa parceria do Brazilian Publishers. Amanhã a gente fala sobre a literatura indígena no Brasil e a nossa equipe vai deixar todas as informações de como se inscrever aqui no chat. Eu lembro também que a gente tem uma playlist bem especial no Spotify, para que possa acompanhar as leituras de vocês. Amanhã também nós teremos uma participação muito especial na Bookfest Online. Teremos o nosso tradicional Caipirinha Hour acontecendo este ano virtualmente, e 2 mesas, uma com Paulo Scott, a Jaridia Reis, e outra com o Covacioli e o Emílio Frei. Toda essa programação vai ser colocada no chat aqui ao lado. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês uma mesa que é de um tema muito essencial, a parceria entre ilustrador e escritor nos nossos livros infantis. A gente tem aqui 2 pares de autores e ilustradores e a nossa moderadora, Isabel Coelho Lopes. Isabel Lopes Coelho, desculpa, troquei seu nome. A Isabel ela é doutora em teoria literária e literatura comparada, mestre em língua e literatura francesa. Além de diretora do Núcleo Infanto Juvenil da editora Cosac Naif, ela foi e hoje ela é publisher na FPB Educação. Então, Bel, passo a palavra para você agora e desejo a todos uma ótima mesa. Obrigada, Fê. Obrigada, Brazilian Publisher, CBR, Apex. Um prazer estar nesse evento que nós estamos aqui, né, tentando se reinventar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo, nos vendo nesse mundão, né, em diversos cantos do mundo. É um prazer, então, falar desse assunto que é super gostoso e é fundamental para o desenvolvimento, né, acho que não só da literatura infantil, mas do tipo de livro que a gente chama de livro ilustrado, que ficou muito conhecido como um tipo, né, de obra feito mais para a leitura, enfim, tendo o leitor criança em mente, mas que também pode ser para qualquer idade, né? E acho que a representatividade aqui dos autores e artistas dão conta um pouco disso, de falar desse assunto de uma maneira tão séria e profissional e que encanta e mexe com a vida de com as emoções de tantas pessoas, independentemente das idades. Então, como são 4 participantes, eu vou apresentar um dos participantes e já cedo a palavra, e assim a gente vai na sequência, para depois a gente conseguir fazer um bate-papo. Vou começar então com o Tino. Tudo bem, Tino? Tudo bem, Bel, tudo bem a todos aqui, os nossos colegas aqui de conversa e a quem está nos assistindo. Um prazer estarmos juntos aqui. Oba! Então, rapidamente, o Tino, enfim, é um autor super consagrado, jornalista, contador de histórias, tem um monte de prêmio, pela Finilige também, que é o IBBY né, brasileiro, se a gente pode dizer assim, vários prêmios Jabutis, integra a seleção dos 30 melhores livros do ano da revista Crescer, já participou também do catálogo de Bolonha, já teve livro no catálogo de Bolonha, enfim, tem credencial aqui que não acaba mais. Então, Tino, conta um pouquinho pra gente a sua experiência como escritor e se você puder também finalizar aí com um gancho para dizer das suas experiências com ilustradores e especificamente se você, quando nesse exercício de escrita, tem em mente esse lugar de um coautor, que seria o ilustrador, ou se a sua escrita é mais independente e aí depois essa parceria surge de uma outra maneira. Bom, então vamos lá. Eu venho de um universo completamente
também, embora também artístico, ele é um pouco fora desse lugar da escrita tradicional, vamos dizer assim, que é a música. Então, inicialmente, a minha formação, eu trabalhei desde os 16 anos como músico. E depois fui convidado a trabalhar com música num projeto de mediação de leitura, de fomento ao leitor, né, de incentivo à leitura em Brasília, chamado Roedores de Livros. E foi no Roedores de Livros que eu, olhando para o lado e vendo os mediadores lidando com aqueles livros ilustrados, eu percebi isso que você acabou de falar, Bel, que esses livros não eram livros que, na minha cabeça ainda fechadinha, eram livros para crianças, somente para esse público, porque eu me via muito envolvido com isso. Então, foi essa relação, deixei de tocar no projeto para também passar a ler com as crianças lá, e a partir disso me envolvi emocionalmente com o livro ilustrado, e passei a ser curioso de publicar minhas histórias, de criar minhas histórias e querer que outras pessoas fizessem o que eu já fazia. Pegar histórias, livros, dessa vez escritos por mim, para ler para outras pessoas. Esse foi o meu primeiro sonho como escritor, né? Essa inveja, vamos dizer assim, uma forma de dizer. Mas quando eu tenho 10 anos, 11 anos de publicações, de livros publicados, e aprendi muito nesse tempo que essa mídia é um livro ilustrado. Ele chama-se livro ilustrado e ele prescinde da ilustração. Então, antes de qualquer coisa, ele pode até não ter texto. E aí é uma loucura, porque eu tenho um livro que eu escrevi, vamos dizer assim, e que foi ilustrado pelo Romont e que não tem texto. E é uma confusão pensar na autoria desse livro. As pessoas, quando vão falar, se confundem com tudo isso. Mas eu passei a pensar que eu podia deixar os espaços no texto para que a ilustração conversasse comigo, né? O ilustrador fosse meu parceiro de fato no livro ali, naquela história, né? Então, isso é um presente, uma descoberta para quem está naquele lugar tradicional do escritor, e a minha cabeça ampliou e as possibilidades de você dizer muita coisa com a ilustração. E que bom que eu não sei desenhar, porque aí eu posso, além de ter grandes parceiros, de fazer amigos nesse caminho, né? Eu tive a sorte de escrever um texto com a Ana Paula, que é minha parceira no projeto Roedores de Livros, Ana Paula Bernardes, e ter a Sandra como uma grande parceira, construindo os espaços que estavam no texto para fazer o Tapete Vermelho, que é o nosso livro de hoje aqui em destaque. Muito bom, Tino. A gente tem um minutinho ainda. Queria só que você falasse um pouquinho dessa influência da música na sua escrita. Você traz isso ainda? Enfim, só para a gente... Já tem um minutinho e meio aqui. Eu tenho uma compulsão de fazer música dos livros que faço. E, às vezes, alguns livros eles surgem porque fiz a música. Isso acabou de acontecer agora com o Léo Cunha, que é um parceiro. Nós escrevemos... Ele me ligou, estava fazendo uma música, e aí fizemos a música juntos e depois assim, se for um livro. Aí estendemos isso. Então, às vezes, mesmo que não sejam rimados, que a construção da música tenha rima, mas mesmo que não seja rimado, eu busco o ritmo. E eu acho que o ritmo ele está no texto, e o ritmo ele tem que estar também no virar a página, nesse jogo do texto com a ilustração, a gente convidar o leitor para um passeio. Acho que isso é o mais importante. A gente tem que conseguir isso no livro, senão perde um pouco o sentido da coisa. Legal. Então, vou pegar esse gancho para apresentar, então, a Sandra, rapidinho aqui, paulistana, arquiteta, e que depois foi estudar ilustração, artes visuais, cenografia e ilustração, faz trabalhos para revistas, pinta em tecido também, né? Não só impresso, livros também. Gosta muito de ilustrar poesia e livro-imagem, que tem aí, que são seus objetos de estudo agora. Então, Sandra, nesse gancho que o Tino falou, se você pudesse se apresentar também, falar um pouquinho do seu trabalho e completar um pouco com essa questão do ritmo, né? Porque uma coisa é um desenho, enfim, é um desenho estático, outra coisa é um desenho dentro de uma narrativa, que ele não só precisa
acompanhar o texto no sentido da história, da narrativa, mas também perceber esses momentos, né, de mais calma ou de acelerar, enfim, como é que a ilustração pode ajudar nessa condução do ritmo e da sonoridade para além do significado dela. Sim. Eu acho que eu vou começar a mostrar algumas imagens, porque eu acho que elas vão me ajudar a contar um pouco sobre isso, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu percebi que nesse livro tinha uma coisa muito interessante, que realmente o Tino falou uma coisa interessante, que ele deixa muitos espaços para o ilustrador poder criar, né? Então, tem uma parte do livro em que ele vai contando por que o tapete é tão especial, por que o tapete vermelho, especificamente, é um objeto tão especial, né? Que é justamente o objeto que no projeto Roedores de Livro, eles usam para reunir as crianças em torno desse tapete e contar as histórias, né? Então, ele vai começando a falar desde o pigmento vermelho, né? Então, para falar o quanto o tapete vermelho é importante, ele começa pela história do pigmento. E aí, e ele começa, então, lá na pré-história, falando de que o vermelho, enfim, era uma cor que era usada porque ele era possível conseguir o vermelho a partir de alguns óxidos, né, que estavam disponíveis. Então, aqui eu já comecei a fazer uma viagem, assim, por vários lugares em que tinha pintura rupestre, né? Então, peguei algumas pinturas do interior do Piauí, peguei pinturas em cavernas africanas, enfim, já comecei uma viagem. Então, vai fazendo um paralelo, digamos, o livro, entre uma viagem que eu acho que é das minhas curiosidades, né? Que foram pelas pesquisas de imagem, com as curiosidades que o texto me trazia, né? E aí eu sinto que justamente por começar pelo pigmento foi que eu cheguei nessa ideia de começar a colocar esses pontinhos, sabe? E aí o pontinho no fim é o que vai fazer o tapete, vai fazer o tecido, né? E aí eu queria também só comentar uma coisa que eu acho que faz sentido nesse casamento, né, entre o ilustrador e o autor, é que eu, por exemplo, tinha ido, uma coisa muito de uma historiazinha, assim. Eu tinha recentemente ido para o México e lá eu fui num lugar em que eram feitos tapetes, né? Eu fui num lugar, uma casa de artesãos que faziam tapetes. E eles me colocaram na minha mão eles estavam explicando como eles conseguiam o vermelho. E no caso do livro, ele conta, né, que o pigmento é conseguido nesse caramujo, né, antigamente. Mas no caso lá do México, que eu tinha ido, eles conseguiam esse pigmento pela continilha, que é um bichinho, né? Isso. E aí era muito interessante, porque ela espremeu o bichinho na minha mão e ficou uma manchinha vermelha. E aí também eu acho que isso acabou um pouco entrando nesse imaginário do pigmento como uma bolinha, e a bolinha pode dar, entendeu? Então eu acho que é um pouco assim, tinha umas curiosidades minhas que se juntaram, que o texto deu muito espaço para trazer. E aí tem uma parte que é desse momento aqui do livro, em que ele vem contando a história. Por que o tapete por que o tapete vermelho é tão importante? E quando chega aqui, ele coloca assim: foi isso que Ana aprendeu com seu pai. Ele traz a personagem no texto, né? Ele traz mais para perto. E aí eu tentei trazer o desenho também mais para perto. Então eu dei um zoom no pé. Então tem um pouco esse jogo, assim, sabe? Quando o texto traz para perto, a ilustração tenta trazer para perto. Eu acho que é mais ou menos assim, um pouco nessa dança. Exato, lá. É isso que eu ia perguntar, se tem alguma outra ilustração para a gente ver desse livro, sem ser spoiler total, se dá para ver uma outra. Sim, eu vou até parar aqui, que eu tô spoiler total mesmo. Não, só para a gente ver uma aqui, para fazer, enfim, para dar um exemplo disso que você está falando, desse ritmo do texto com a imagem, nesse livro mesmo, se você tiver. Ah, sim.
Então, por exemplo, deixa eu voltar lá, né? Eu vou voltar para não terminar de ficar mostrando tudo, peraí. Peraí, agora parece que eu não tô conseguindo. Ah, ele só me deixa... Ele só me deixa... Mas a gente tá vendo. Agora não mais. Ah, peraí. Só um minutinho, gente, que eu acho que para eu voltar... Tem problema. E, Sandra, só para te fazer uma outra pergunta antes, enfim, o que para você, na sua experiência hoje, né, o que você gosta mais, ou o que você acha que é mais difícil ou mais fácil, ilustrar textos de autores já consagrados e talvez e por isso falecidos, ou ter o diálogo com o escritor e poder construir a quatro mãos? Eu não tenho, assim, uma preferência, digamos. Eu acho que tem justamente... é uma coisa muito subjetiva, eu acho que é justamente de um casamento de curiosidades, sabe? Então, quando eu comecei a ler esse livro, que já começou nas cavernas ao redor do mundo, ou seja, não era uma caverna específica que eu ia ter que fazer os desenhos naquele lugar, mas as cavernas ao redor do mundo, isso me deu muito espaço para fazer pesquisa ao redor do mundo, né? Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho alguma que eu sinto. Aqui, linda essa página, aquela página era linda. Essa aqui? Verdade. A outra da caverna era maravilhosa. Nessa daqui, ele vai, por exemplo, ó, naquele tempo, uma das cores mais utilizadas era o vermelho, obtido com sangue dos animais e óxido de ferro mineral encontrado em abundância na Terra. Então, o vermelho vai começando a aparecer no texto e na imagem, e aí depois eu não sei, por exemplo, aqui, né, eu escolhi pigmentar todas as árvores de vermelho, que de repente não faria muito sentido, mas é porque a gente está falando dessa questão né, para fazer a pessoa tentar entrar um pouco na cor, né? Sim. Bom. E aí, enfim, aí depois ele vai... Então tem uma coisa que é legal, que assim, tem essa coisa histórica, que aí eu fui tentando trazer justamente uma narrativa visual que é histórica. Então começa na pintura rupestre, aqui passa pelo Egito, pela Grécia, essa é uma referência, enfim, vai passando um pouco por história até chegar no momento do tapete dos pezinhos, que aí passa para um outro lugar, eu acho. Pelo menos na minha cabeça, a gente pula de um lugar histórico, assim, de época, para cair na história do livro, assim, na história que a gente conta no tapete, sabe? Legal. Sandra, segura aí, a gente vai passar para o Thiago, e daqui a pouco a gente volta para esse livro. Tudo bem, Thiago? Tudo bom? Bom dia, Gal. Bom dia a todo mundo. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, aqui mesmo a gente já tem, né, uma infinidade de lugares aqui, cada um está num lugar aqui. Thiago, você é designer, desde 2005 você atua mais especificamente nesse universo da criação infanto-juvenil, né? Trabalha com ilustrações também, né? Desenvolve ilustrações, é sócio do estúdio Kiwi, que faz um monte de coisa, né? Não só educação, né? Então, seria legal você contar um pouquinho da sua história e adicionar um elemento que eu acho que a gente viu bastante no livro que a Sandra mostrou agora, mas que é esse elemento do projeto gráfico, né? Que quer dizer, a gente também não está só falando de palavra, imagem, mas tem uma composição, né? Tem que olhar para essa dupla em branco e essa composição precisa funcionar, né? Então, às vezes, ilustrador é também designer, né? E ter um designer dialogando também ajuda a melhor escolha da fonte, como que vai o posicionamento de todos os elementos nessa página em branco, como que faz essa passagem de página, toda a coesão do projeto, né, de capa, miolo, até o final. Conta um pouquinho para a gente dessas particularidades a partir daí da sua história. Então, como você disse, minha formação é como designer gráfico, né? E eu acho que para você ser designer, você tem que ser uma pessoa curiosa para o mundo, né?
Assim como um arquiteto, é uma profissão são profissões muito similares, né? Então, eu desde pequeno fui uma criança muito curiosa, muito querer fazer muitas coisas, assim, desde minha mãe comprava um brinquedo, eu queria o cenário que estava na propaganda, e minha mãe, isso não vende, menino. Aí eu falei assim, então eu vou fazer meu cenário. Saía e fazia meu próprio cenário, sabe? Então, essa coisa de você querer projetar algo sempre teve em mim. E isso fez parte da minha formação lá na escola. Eu estudei numa fundação, né, em São Bernardo do Campo, que eu sou de Diadema, né, periferia de São Paulo. E na minha escola eu tinha, nessa fundação, era uma escola muito boa, ela me dava formação de várias coisas, né? Tipo, eu tinha aula desde agricultura, oficina. Então eu sou uma pessoa que gosta de aprender muito cerâmica, sabe? Umas coisas que não necessariamente eram formais. Então eu sempre gostei de fazer muitas coisas e entender o processo das coisas para você chegar no objetivo. Isso me ajudou muito na formação como designer, que o designer nada mais é do que você pensar ter um objetivo, criar uma solução, e para isso você tem que saber projetar, criar as etapas. Não foi muito diferente para fazer um livro, né? Comecei minha carreira como designer de internet, assim, mas logo fui conhecendo as outras vertentes do design, né? Animação, produto, fui pensando um pouco de tudo, até que um dia eu tive um trabalho na faculdade que era fazer um livro ilustrado. Você juntava a disciplina da ilustração com a disciplina de projeto, e aí foi que eu entrei em contato com a literatura mesmo, porque eu não escrevia, então eu me apropriei de um texto do Arnaldo Antunes, que chama Cultura, que hoje é um livro que eu tenho publicado pela Iluminuras, né? E em cima desse livro eu comecei a ilustrar, comecei a me expressar. Isso me gerou uma curiosidade tão grande que aí eu falei, não, preciso estudar um pouco mais disso. Fui procurar pessoas que faziam isso e fui parar na mão simplesmente do Odilon Moraes e do Fernando Vilela. E eles me instigaram cada vez mais a trabalhar esse diálogo entre imagem e texto e o projeto gráfico. Eu falei, pô, eu tenho um conhecimento gráfico que é você entender o livro, entender como construir um livro, como projetar um livro. Estou entendendo agora de como a coisa está sendo escrita e como eu posso ilustrar o que eu quero dizer com as imagens. E aí quis juntar tudo isso. Nem todos os livros eu tenho oportunidade de juntar tudo isso. Mas quando eu tenho, eu faço maior questão de trabalhar o máximo possível, desde a tipografia que a gente está usando. Por exemplo, meu último livro, que eu terminei agora em julho pela Calis, eu desenhei a tipografia do livro baseado na minha letra, que eu escrevi, eu fiz uma letra manual para entregar como rascunho, e quando eu vi, falei, essa aqui pode ser a letra do livro, né? Então, usei um recurso, um conhecimento que eu tenho de design para aplicar no livro, desde o pensamento de formato, papel, né? Tudo isso acho que ajuda muito na qualidade do produto que você vai entregar, né? Porque o livro é um produto que ele quando chega na casa das pessoas, né? Vai chegar na mão de uma criança, ele tem um potencial muito grande de empatia. Então, se você tem que fazer isso com muito cuidado, né? Na escolha do papel, a maneira como isso você vai imprimir, né? Um cuidado de você transpor o original, principalmente a gente ilustrador, né? Que às vezes faz um original manual. Eu tenho livros que eu pintei em aquarela. Se você não tiver um cuidado de transpor esse original para reprodução em massa, que vai numa máquina, vai imprimir mil imagens da imagem que você fez só uma, pode acabar com o resto do seu livro, pode acabar com a intenção da ilustração, né? Por exemplo, quando eu uso um projeto de aquarela, a aquarela, por mais que ela tenha uma densidade de cor muito potente também, às vezes a pessoa fala, não, a aquarela é tudo mais lavadinho. Não, a aquarela você pode usar ela de forma mais densa também, né? Com cores mais vibrantes, mas ela tem uma questão do papel dela, o papel dela não tem brilho. Então você vai transpor a aquarela, você não pode usar um papel com brilho, porque você perde as características do seu original. Então, esse cuidado que o designer tem que ter, eu acho que é a coisa mais importante da minha profissão, né? E eu poder ter o controle disso, para mim, é fenomenal. Porque... Oi. Não, desculpa te interromper, mas queria fazer uma observação, né? E de repente desenvolver esse gancho,
que você falou uma frase super forte, que é quando você achou esse caminho da ilustração, você começou a se expressar, né? Então tem uma autoria muito forte, né, nessa colocação, nesse trabalho. E ao mesmo tempo, né, pensando em todos esses detalhes que fazem parte, então, dessa sua expressividade como artista, ainda assim existe esse cuidado com o leitor, que é a hora que você menciona que o livro vai chegar na asa de um leitor e que, né, vai ser uma surpresa e tal. Então, e o próprio, né, trabalho do designer, né, que vem de projeção, né, o desígnio, o desejo, né, não sei como é que vai ser essa tradução aí para os falantes de inglês, mas eu acho que a raiz talvez seja a mesma. E achei muito bonita essa sua fala. E para a gente continuar um pouco nessa linha, tem aqui alguns pedidos para se você pode mostrar um pouco desses trabalhos e se você poderia, não sei se você tem acesso ao chat, se não você me manda e eu ponho aqui, qual que é o seu Instagram? Ó, está criando fãs. Eu tenho sim. Você estava preparado para mostrar alguma coisa? Eu tenho alguns livros aqui que eu, no caso, como a gente está falando dessa coisa do transpor, né, o original, não é o meu livro com o Eliandro, basicamente, que a gente tem o Escola de Príncipes Encantados e Escola de Princesas Recatadas, mas esse foi livros especificamente que eu fiz em totalmente digital. Acho que foi meus primeiros livros que eu fiz completamente no computador, do rascunho até a finalização. Mas, por exemplo, esse aqui é o livro que eu tenho com o Arnaldo Antunes, né, que é o Cultura. Então, chega mais pertinho da câmera. Melhorou? Melhorou. O cuidado que eu tive que ter para transpor, né, o original que eu tinha em aquarela pro livro foi um tratamento, foi um processo de experimentação muito grande. Às vezes as pessoas, você usa só o scanner. Não, esse livro ele foi completamente fotografado. Eu fiz experimentos técnicos com fotografia. Eu tive ajuda de amigos fotógrafos. No caso, eu tinha uma assistente que era muito boa em fotografia e ela pôde me auxiliar na escolha da lente correta para poder fotografar, como iluminar o original, para depois eu fazer o tratamento e colocar isso no livro. Então, esse é um resultado do trabalho. Esse livro tem uma curiosidade, que quando eu projetei ele era pequeno, ele era 1/4 do tamanho desse livro, assim. E eu fiz o boneco inteiro dessa forma. Quando eu apresentei para o editor, e ele viu algumas ilustrações, ele falou assim, esse livro tem uma potência de imagem muito grande. Aí veio o trabalho do editor, né? Ele falou assim, vamos fazer esse livro maior? E aí eu troquei completamente o formato, eu reilustrei o livro inteirinho com uma outra proposta de ilustração dentro das mesmas ideias que eu tive no meu primeiro boneco, né? E aí eu achei um trabalho interessante. Porque, assim, primeiro, assim, o Arnaldo, ele não teve conhecimento que eu estava produzindo o livro. Ele só soube do livro com ele pronto, assim. E eu entreguei para ele, falei, vamos procurar uma editora? E ele falou assim, pode procurar. Aí quando eu consegui a editora, aí foi um trabalho de conversa minha com o editor. Ele falou assim, olha, isso aqui tá legal. Eu falei, eu quero refazer, porque quando eu projetei o livro, foi 3 anos antes de eu conseguir um editor. Eu falei, meu desenho melhorou muito, eu quero mostrar o meu melhor desenho, né? Tá vendo? Às vezes o editor ajuda, às vezes atrapalha, mas às vezes ajuda. Ajuda muito, ajuda muito. Um bom editor ajuda muito. Olha, eu vou então passar para o Eliandro, porque ele vai contar a versão dele dessa história aí, de como é que é trabalhar com o teatro. O Eliandro também. Você tá bem, Eliandro? Tudo certo. Tudo bem aí? Então, ó, também escritor, contador de história, formador de leitores, né? Então, tem aí nessa contação de história, tem aí essa formação de leitores, né? Finalista do Prêmio Jabuti, tem um livro que também ganhou melhor ilustração e recebeu o prêmio também da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e o Silvertop, que é da Finilige, né? Então tem uma bagagem boa aí também. Eliandro, conta pra gente então essa relação, né, de texto e imagem, enfim, falar um pouquinho primeiro da sua trajetória e como que essa história da ilustração entra um pouco no seu universo ficcional. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer
muito grande estar conversando, tendo essa oportunidade de trocar com vocês algumas ideias, alguns pensamentos sobre leitura, sobre literatura. A minha história com o livro, ela é um pouco marginal. Eu sou o 7º filho de um casal de analfabetos. Então, o livro na minha casa era uma coisa que era desimportante. Não havia um estímulo à leitura. Eu nasci na década de 70. O livro ilustrado também não era como é hoje, né? Essa grande produção que a gente tem, principalmente no nível nacional. E então, até os 7 anos de idade, eu não tive contato algum com o livro. Nenhum. Eu não sabia nem que cor era esse bicho, nem como dominá-lo. E foi na escola que uma professora chegou com uma caixa de livros, né? Um certo dia que estava chovendo e nós não podíamos ir para a rua, porque a minha escola era tão pequena que não tinha nenhuma área coberta para todo mundo ficar junto, né? O dia que chovia no recreio. Então, um dia estava chovendo, ela chegou com uma caixa e disse que quem quisesse ler podia pegar um livro daquela caixa. Então, como o Tiago falou, também sempre tive essa curiosidade dentro de mim. Peguei o livro e comecei a ler. Claro que o recreio é curtinho, não consegui terminar o livro, mas foi um gancho para me instigar a querer. E aí eu descobri um lugar maravilhoso na minha cidade, que é a biblioteca pública. E fui até lá, então entrei na biblioteca, comecei a ver aquelas estantes cheias de livro, aquele povo entrando, saindo, mesa com livro, gente com livro embaixo do braço, e era completamente um mundo diferente da minha realidade. Mas era um mundo que eu não conhecia, eu queria conhecer. Então, naquele dia mesmo, eu já peguei livro, levei para casa, e aí então foi quando eu li, pela primeira vez, um livro inteiro, sozinho, debaixo de uma árvore, no quintal da minha casa. Qual que era, Leandro? Você lembra qual era? Lembro. Era Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Lembro que depois daquele dia eu comecei a esfregar o bule da minha mãe de café para ver se saía gênio de dentro, né? Não saiu. Olha que tinha um tapete vermelho nesse negócio aí, hein? Mas aí ela pegou esponja e sabão e me ensinou a lavar louça naquele dia. Também foi ótimo. Mas enfim, quando eu terminei o livro, eu cheguei a ficar um pouco tonto. Eu não conseguia acreditar que dentro daquele objeto pudesse ter tantos mundos, tantos personagens, tantas possibilidades, muitas vezes de eu sair da minha própria realidade. E foi o livro que me deu a mão e me puxou. E ali eu fui crescendo, fui lendo, e um dos meus trabalhos quando adulto foi na biblioteca de uma escola. Então lá eu contava histórias para as crianças, e para contar eu precisava ler muito, né? Então, lendo eu comecei a questionar alguns finais de história, alguns comportamentos de personagem, e eu acho que isso foi muito natural dentro de mim, e chegou um certo momento que eu achei que eu poderia produzir alguma coisa que pudesse ser lido. Porque, na verdade, o escritor ele não quer escrever. O escritor quer que alguém leia a sua história. E aí eu produzi, então, meu primeiro livro, enviei para a Calles, de São Paulo, né? Para minha surpresa, a Calles já aprovou logo e ainda perguntou se eu queria fazer as ilustrações. E eu não desenho nada, desenho muito pouco. Então, aí eu comecei o processo de entender o quão importante a ilustração tinha com o meu texto, né? A expressão de um outro artista dentro da minha arte. Eu já sabia que uma coisa que eu não gostava era que a imagem reproduzisse o que já estava na palavra. Eu achava que era perda de espaço, perda de tempo, que tinha que ser muito mais que aquilo, mas costurado com o texto. E o primeiro livro que eu escrevi, a primeira história que eu escrevi, o ilustrador também nunca tinha feito livro algum. Era um amigo meu de Porto Alegre que pintava muito bem quadros, se expressava muito bem pela pintura, e nós juntos construímos o livro, tanto ele quanto eu. Então, dentro da experiência que eu tinha de leitura, porque eu também já havia sido divulgador de literatura, consultor literário, eu trabalhei 15 anos na área da literatura para a infância. Quando eu falo literatura para a infância, eu gosto porque, geralmente, a gente escreve para um público que não é o público decisor. Quem vai decidir quando aquele livro chegar na mão de uma criança, muitas vezes é o professor, é um familiar, é um parente, é um amigo, é quem vai dar de presente. Então, a gente precisa escrever para a infância, para aquela infância que está dentro daquele adulto também, muitas vezes adormecida. E foi assim que eu comecei a minha escrita, e logo em seguida a Kali já me pediu mais um texto, e aí foi quando eu escrevi então o Escola de Príncipes Encantados, né? Que foi a primeira parceria com o Tiago. Eu não conhecia o Tiago, eu não tive muita relação, a gente conversou algumas coisas sobre o projeto gráfico, pelas ideias dele, pela capa,
porque a capa contava, dava uma pista de quem era o narrador da história, que para mim era uma grande brincadeira durante a história, e o Tiago percebeu isso. Então, muitos momentos da ilustração, esse narrador está presente de forma oculta, para que a criança também dentro da imagem possa ir construindo quem é o narrador da história, não são os personagens do cenário. Mas o Tiago, ele teve uma sensibilidade tão grande e ao mesmo tempo tão forte que ele escolheu uma paleta de cores para a pele da princesa dessa história, que foi um ponto fundamental. O Tiago construiu uma princesa negra que não estava no texto em nenhum momento. Sim. E essa princesa tem uma personalidade tão forte que nos nossos encontros com os leitores que a gente fez em São Paulo, Tiago e eu, as crianças queriam saber mais sobre essa princesa, porque ela apareceu no final da história. E por essa brincadeira minha do Tiago nasceu o segundo livro da coleção, que é o Escola de Princesas Recatadas, que conta então a história dessa princesa tão diferente aí também. E por conta disso já vamos para o terceiro da trilogia, virou uma trilogia. Oh, nosso sucesso! Trabalho. Já foi comprada por Malta e a gente está muito feliz com esse trabalho. E assim então eu descobri a importância. Tem até edição estrangeira aí. Isso. Então foi esse casamento, que é sobre esse assunto que a gente está conversando, muito importante. Esse casamento foi tão bonito, essa parceria foi tão boa, que ela deu muitos frutos, né? E eu fico muito feliz de poder ter a liberdade sempre de conversar com o ilustrador, com esse artista. Muito bom. Obrigada, Eliandro. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu tinha umas perguntas aqui guardadinhas, mas eu vou fazer uma aqui de um... Eu ia falar telespectador, olha só. Né? De alguém que está assistindo a gente, melhor assim. Que é assim, na carreira profissional de vocês, como criadores, qual foi o maior fracasso que acabou se tornando o maior sucesso como crescimento profissional? Acho que é uma pergunta para todo mundo. Não sei se teve alguma experiência. Acho que aqui talvez a tradução, né, seria a experiência de um aprendizado, né? Acho que teve uma experiência que trouxe um aprendizado, enfim, algum momento de carreira aqui. Quem gostaria de se arriscar primeiro? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência com o leitor da minha obra, porque eu aprendo muito com os leitores. Eu faço muito encontro com as crianças. E vem delas muita coisa que nem mesmo nós tínhamos percebido na nossa história, na nossa escrita ou na nossa imagem. Porque, na verdade, quando o livro fica pronto, ele já não é mais nosso, né? Ele é daquele leitor individual. E aquela história, ela bate numa pessoa diferente da outra. Então, eu aprendi que a interpretação é individual e que nem sempre a pessoa precisa gostar da minha história. Ela pode até odiar, porque até um sentimento de raiva despertado a partir de uma história significa para mim que funcionou. Causou um sentimento. Isso aí. Tino, você ia falar uma coisa. Eu acho que o exemplo que eu posso dar no sentido de crescimento é a gente entender muito a relação com o não que se recebe das editoras, dos editores. Então, muitas vezes a gente tem uma percepção que tem a ver com isso que o Eliandro falou, de que aquela história é muito bacana, porque ela é uma história que reflete um tanto de si. E quando essa história reflete muito da gente, é o mais perigoso que tem. Porque a gente vai se ver muito ali. E é preciso sair, porque o papel do editor é exatamente, ou de outros leitores, mas acho que principalmente do editor, o editor não está ali por acaso. Então, o papel do editor é perceber como é que essa história vai para todo mundo, para que todo mundo possa ter essa liberdade de leitura e poder parecer. Então, eu tenho alguns exemplos, porque o receber o não, eu acho que faz muito parte do trabalho do escritor. E acho que existem os nãos, que são os nãos básicos, aqueles simples, vamos dizer assim, entre aspas. Olha, não podemos publicar agora, porque nossa grade já está aqui, só para 2033. E tem a questão que vai dizendo, olha,
pode colocar mais alguma coisa aqui. Que tal se fosse para esse lugar, tal? Aí você saber lidar com isso, aprender que com isso você pode construir uma história para várias pessoas, para o mundo, isso, e não só a sua história. A sua história vai estar ali, mas ela pode ser contada de uma outra maneira. Eu acho que o tempo me ajudou a perceber isso melhor. E é claro que as histórias saem um tanto da gente, mas entender que vai para o mundo é precioso, é um grande aprendizado. Muito bem. Não sei se o Thiago e a Sandra querem fazer alguma observação. Thiago, quer? Quero fazer uma observação breve, na verdade. Quando eu pergunto assim, de uma má experiência, não foi bem uma má experiência. Eu tenho um livro que eu escrevi, que chama Ai Machuquei, eu escrevi e ilustrei. E quando ele não partiu de mim, assim, vou escrever um livro sobre isso. A Brink Book me convidou com um projeto gráfico, assim, é um livro cartonado, vou até mostrar aqui para vocês, que ele tem esse band-aid. E me deu um boneco em branco, escreve uma história sobre isso, cria algo. E eu lembro que quando eu terminei o livro, assim, eu não gostei. Eu falei assim, eu me senti um pouco, vou usar uma palavra forte, assim, prostituído. Eu falei, isso aqui não tem nada a ver. Porém, eu me diverti escrevendo ele de alguma forma. Ele até é rimado, que eu tenho uma relação com a música também, né? Eu toco cavaquinho, participo de rodas de samba. Então, os meus 2 livros escritos, eles são rimados por causa disso, né? Essa coisa que tem muito no samba do Partido Alto. E eu falei, pelo menos eu me diverti rimando, né? E entreguei o livro. A minha surpresa foi a receptividade do público. Uma coisa que eu achava, tipo, acho que uma coisa que era muito do meu ego, e o público adorou. O livro simplesmente foi um sucesso. Todo mundo, assim, eu comecei a ver em casas de amigo que não me conheciam o livro. Eu falei, cara, esse livro é muito bom. E eu vi as crianças interagindo com ele. Eu falei, não acredito que eu fiz um livro bom que eu não gostei. E eu comecei a aceitar um pouco mais algumas coisas. Porque, assim, se a pessoa não é porque a pessoa te contratou para fazer algo que você está fazendo isso de uma forma errada. Acho que você tem que, a gente como artista tem que entender que a pessoa, se ela está te contratando, é porque você tem algo bom a dizer, independente do que está sendo proposto ali. São modalidades de trabalho, né? Exato. E eu comecei a aceitar um pouco mais eu como profissional de criação, assim, às vezes coloca a ideia no mundo, você não precisa colocar a coisa mais perfeita e que você acha que é a perfeita do mundo, né? Mas que você tem que expor as suas ideias para depois entender como é que o público vai reagir a isso, né? Uhum. Fazer isso quando você faz com verdade, acho que o retorno é muito bom. Então, é uma experiência que para mim foi, a princípio foi negativa e no final se tornou super positiva profissionalmente. Legal. Muito bom, obrigada. Queria encorajar quem está nos assistindo a mandar mais perguntas. Eu queria fazer uma, então, para os ilustradores de plantão, voltando um pouquinho aqui para o nosso tema, que é assim, a Sandra, né, pegando um gancho do exemplo que a Sandra mostrou e desse depoimento de que teve uma experiência, teve uma vivência, né, de você ter ido para o México e ter tido contato com esse inseto que tem um pigmento, e aí essa experiência que te levou, né, para o mote de como você ia conduzir a ilustração desse livro, né? E, então, assim, partindo dessa ideia, né, o que enfim, a minha curiosidade seria no sentido de que o ilustrador ele desenvolve uma linguagem, né? Então a gente, né, bate o olho, sabe que aquela ilustração é da Sandra, sabe que aquela ilustração é do Thiago, enfim. Ou não, ou cada livro é feito de uma maneira diferente, tem uma pesquisa diferente. Como que vocês se sentem nessa busca de uma identidade pelo reconhecimento visual? Ou se isso está muito atrelado ao tipo de texto que vocês vão ilustrar? No meu caso, tem sempre muito a ver com o texto. Eu não tenho, assim, uma técnica totalmente favorita, né? Eu tenho o desenho de linha, que é a minha forma de rascunhar ideias, que é como eu começo todo o trabalho.
E nesse trabalho, inclusive, foi bem interessante, porque eu também queria destacar aqui o papel da designer do livro, que foi a Ana Matsuzaki, e dos dois editores que participaram com a gente. Primeiro, porque acho que eles viram que tinha algo no meu desenho que casava com o texto do Tini e da Ana, então acho que teve ali um cuidado em escolher, né? Desculpa, eu não tinha falado deles, eu acho que era importante falar. E que deram muita liberdade também. Eu acho que a liberdade que é dada pelo texto, né, que dá o espaço para o ilustrador entrar. A liberdade do designer em falar, olha, eu fiz assim o texto, mas se você quiser, muda para lá e para cá, você tem essa margem de manobra ali, né? Eu acho que isso colabora muito. O editor também, ele foi para mim, assim, ele me mandou o texto e me deu muita liberdade. Quando você tem essa liberdade, aí você começa a trabalhar assim, tá, o que da minha curiosidade se casa com isso daqui, né? E aí eu acho que é quando entram essas experiências pessoais. E aí, com relação à linguagem, eu acho que ela tem realmente um fio condutor, né, entre o trabalho de uma pessoa, assim, uma coisa que vai ligando a outra. Mas, por exemplo, nesse caso, como eu queria representar o pigmento, e aí eu acabei chegando nessa coisa do quadradinho, eu acabei escolhendo um giz que me permitia fazer um quadradinho daquele jeito, entendeu? Então, o material vem depois, como se fosse, na minha cabeça, né? Legal, obrigada, Sandra. Bacana saber, né? Quer dizer, tem uma identidade, sempre existe uma identidade, mas ela tem espaço para inspirações a partir do que o livro pede, né? Não sei se o Thiago quer falar alguma coisa em relação a isso, da experiência de ilustração, de técnicas que ou é a mesma em todos os livros, ou, né, a mesma linguagem, ou uma linguagem que se modifica dependendo do texto. Então, eu sou uma pessoa bem inquieta quanto a isso. E boa parte dos ilustradores, às vezes, quando entra em contato com essa questão, se desesperam, assim. E porque, às vezes, a gente tem essa busca de querer achar e o seu estilo vira quase uma marca. Eu não tenho muito isso. Como eu disse, fiz vários livros em aquarela, e o livro com Eliandro, por exemplo, foi o primeiro que eu migrei para o digital. Eu posso compartilhar aqui a tela, até para mostrar, exemplificar. Vou mostrar aqui os bastidores do livro que eu fiz com o Eliandro, que ele... Vocês vão conseguir... Opa, não é esse que eu quero mostrar ainda. Mas dá para você ter uma ideia de como o livro nasce no rascunho. E aí que esse livro foi justamente uma mudança de técnica. Eu estava fazendo ele, vou mostrar aqui, ó, pode ver as páginas marcadas, né? Todo feito à mão, porque ele ia ser um livro em aquarela. E nesse processo, eu vi que aqui são os rascunhos feitos a lápis, né? Estão vendo minha tela, né? Sim. Sim. E aqui vocês vão ver um momento, estou passando aqui rapidamente para vocês poderem dar uma olhada, dá para ver claramente o momento que eu mudei. E aqui eu comecei a trabalhar no digital para experimentar como seria o digital nesse livro. Porque em algum momento eu tive eu fiz algum experimento fora, um trabalho fora, que falei, cara, isso vai funcionar bem nesse livro. Então, a partir daqui, eu comecei a rascunhar digitalmente o livro. Isso mudou completamente a finalização e o resultado final do livro, né? Então, essa busca... Vou parar com o spoiler aqui, porque eu tenho mais coisas para mostrar. Opa! Então, essa busca por um estilo, acho que o livro pede, conforme você está trabalhando nele, e acho que esse PDF mostra bem isso. A hora que eu estava fazendo como costumava fazer os livros, rascunhando no papel, né? Em algum momento, interferência além da pesquisa que eu faço em cima do próprio texto que eu estou trabalhando, eu tenho outros trabalhos paralelos. E, às vezes, um outro trabalho que eu fiz influencia no que eu estou desenvolvendo ali naquele livro. Legal. Ajuda na concepção final do livro. Vou pegar o gancho do que você acabou de falar e fazer uma pergunta aqui de uma pessoa que está participando. Então, que como é que vocês lidam com o livro depois de pronto? Se esse projeto foi finalizado, vai para a estante,
ou se você revisita um livro e tem essa vontade de talvez olhar para o que deu certo, para o que não deu, se tem um aprendizado em relação a isso. Para todo mundo? Para todo mundo. Olha só, então eu vou começar aqui. Eu visito muitas escolas e nesse contato com as crianças, todos os livros vão passando. Às vezes você vai com um livro, mas esse livro tem na biblioteca outros livros, então você sempre tem em contato com os livros que você já fez. Então, estar em contato com esses livros eu acho importante. Mas eu não fico pensando muito no que não deu certo. Eu acho sempre que o livro está publicado, ele deu certo, sabe? E o que eu posso favorecer ali é esses lados, essas colocações. O nosso livro lá, o Tapete Vermelho, Ana, nós não tivemos inicialmente por exemplo, um contato direto com a Sandra. Por quê? Porque foi um trabalho muito forte dos editores, do Gil e do Paulo. Mas quando a gente soube que era a Sandra, a gente ficou assim, uau, que presente, que bacana, como é que vai ficar isso? E depois, no final, a gente achou, poxa, eu acho que valia a pena comunicar, dar uma dica aqui para a Sandra, que nesse final aqui, a gente acha que queria dizer isso. E aí a conversa foi com o editor. E o editor chegou melhor na Sandra do que talvez se eu tivesse chegado direto. Então, essa frase que você colocou, que um bom editor pode salvar um livro, ela tem que estar sempre presente. Pode fazer com que esse livro se transforme e o que não ia dar certo, dê mais certo ainda. Tem um livro com o Léo Cunha, meu primeiro livro com parceria de texto a 4 mãos, ele está se transformando agora num livro a 8 mãos, porque o editorial resolveu que vamos fazer também, é um texto que tem interferência do outro texto, de um texto, um escritor entra no texto do outro. E aí o editorial teve a sacada, que nunca passou nem na minha cabeça, nem na cabeça do Léo, de que o ilustrador ia também meter o bedelho na ilustração do outro. E aí ficou esse casamento. Então, isso Conhece esse livro, Tino? Conheço esse livro. Tem o dedinho, né? Tem o dedão, tem a identidade aí da FTD, da Bel e do grupo. Então, o Virando a Página tem isso, o Tapete Vermelho tem esse outro. E essas coisas dão certo. Então, o livro está publicado, ele deu certo. Então, acho que a gente tem que enaltecer essas coisas. Uhum. E acho que o mais importante de tudo, sempre que falar com as crianças, sempre que estiver em contato para falar do livro, lembrar que um livro não se faz sozinho. Eu acho que essa é a grande... O eu é sempre para trás. Eu acho que é sempre nós. Porque você não faz um livro sozinho. Está aí a Sandra falando do designer, tá o editor, o ilustrador, o divulgador. A gente tem tanta gente que trabalha para que um livro dê certo. Às vezes, a dica de um divulgador para o editor pode salvar a ideia de que esse livro, por mais bonito que seja, não alcance tanta gente, porque tem um detalhe que às vezes não vai interferir tanto e vai salvar a divulgação disso. Então, acho que a gente está aqui para falar dessa relação, mas uma relação coletiva. Sim, legal, obrigada. É importante você trazer essas várias mãos que trabalham no livro, não só no objeto, mas na toda a cadeia que ele representa, né? Sandra, para você, como é que é revisitar um trabalho pronto, quando um livro chega para você? Então, vai parecer que eu estou querendo puxar sardinha para esse livro, mas não é. Mas, assim, são pouquíssimos os livros que eu vejo depois com alegria do tipo, nossa, eu gostei desse livro, ele está de um jeito que eu ainda gosto. Eu sou bem crítica, assim, normalmente quando eu acabo um trabalho eu já estou tipo, putz, eu podia ter pensado naquilo. Mas esse é um livro que eu fiquei muito satisfeita, assim. Nós também. E eu acho que tem a ver, assim, uma coisa que eu não comentei sobre a relação autor-ilustrador que eu acho importante comentar, é que o Tino, nesse e-mail, falou que ele me enviou, falando sobre o projeto Corredores de Livro, e eu percebi ali o carinho pelo projeto, pelo contar história. Isso foi o que gerou, eu acho, aquela capa em que tem todas as crianças, a capa do livro, digamos. Então, assim,
por mais que seja uma gotinha de conversa, exato, que elas têm esse fio condutor entre elas, que é o fio vermelho do tapete. Então, eu acho que, às vezes, esse tipo de um e-mail que ele me mandou, essa pequena troca, ela já gera uma referência também para criação de imagem, né? Então, legal. Gente, ó, a gente tem 5 minutinhos, na verdade agora tem 4 minutinhos para o Thiago e o Eliandro terminarem as respostas e a gente poder fazer uma despedida. Então, vou pedir para o Thiago e o Eliandro darem um recadinho rápido. Certo. Respondendo a pergunta, né, eu acho que é muito importante revisitar nosso livro, como todos os livros, porque cada vez que a gente abre um livro, a gente lê ele de forma diferente, porque nós estamos diferentes a cada dia que passa. É claro, eu como escritor, sempre que eu releio a obra, eu tenho vontade, se eu podia ter feito melhor, sempre, porque naquele dia que tu abre, tu já está melhor do que o dia de ontem, por tudo que tu lê, por todas as fontes que tu bebe. Mas também é muito importante, porque quando a gente começa a ler a nossa obra do início até onde a gente está, a gente consegue perceber a trajetória de crescimento, muitas vezes, do amadurecimento da nossa própria escrita. Então, é fundamental para mim fazer essa revisitação de vez em quando. Mas o mais legal é quando a gente revisita a partir do olhar do leitor. Porque mais importante que o livro e mais importante com certeza. Que o leitor é o leitor. Sem ele, nada mais tem sentido. Eu sei que eu não fui convidada para a conversa, mas vou dar o meu bedelho aqui, só uma coisinha. Thiago, é um segundinho. Eu sempre, quando a gente ia em escola, né, porque agora nessa situação a gente não está mais indo, mas de ver os projetos que, né, a gente constrói aqui a tantas mãos e ver o trabalho que as crianças fazem em cima dos projetos é muito emocionante. Eu sempre fico no fundo da sala porque eu sempre me emociono, assim. E olha que livro tem os autores. Como o ilustrador faz a leitura da obra e faz a imagem, a criança muitas vezes faz a leitura do livro inteiro e produz também uma arte a partir dessa obra. Isso é maravilhoso. Um trabalho incrível dos professores também, junto com essas crianças. Né? Sim, super. Parabéns super. a todo mundo aí que faz isso. Ontem foi dia dos professores, boa a gente lembrar, né? Thiago, e para você, como é que é revisitar os livros já prontos? Eu tenho a mesma sensação que a Sandra, assim, quando eu revisito, sempre quer melhorar. É uma coisa de design, de artista, né? Que você sempre olha e acha que poderia ter dado muito melhor, ter feito muito melhor, né? E como eu contei aquela história do meu outro livro, você deixar o livro no mundo e esperar qual vai ser a reação das pessoas é o melhor remédio para isso, né? E você revisita, você obviamente aprende alguns pontos que você pode melhorar, mas deixa ele trabalhar. E quando eu tive experiência com o Eliandro com o Escola de Príncipes numa escola e a gente apresentou o livro que a princípio falei, puta, a gente fez o livro, tinha prazo, poderia ter melhorado vários pontos, mas quando a menininha pegou o livro na mão, assim, na nossa frente, que a gente ia assinar, ela olhou pra gente e falou assim, eu adorei a princesa, ela se parece comigo. Nossa, eu olhei pro Eliandro e falei, cara, que presente, né? Olha o que a gente fez, né? E assim, era uma escola particular, ela era se não a única, não lembro, mas a única aluna negra da sala, e falou assim, a princesa, eu adorei a princesa, que ela se parece comigo. Isso para mim, falei, pronto, esse livro já ganhou o que tinha que dar. Eu acho que é bom quando o livro dá esse tipo de resposta, né? Mais do que a gente querer aprimorar ele, é deixar o livro fazer o que ele faz de melhor, que é lidar com as pessoas, criar essa empatia, criar essa coisa que é tão bonita que é a literatura. Bom, Thiago, acho que a gente, infelizmente, não vai dar tempo da gente entrar nessa questão que já foi, que o Eliandro já trouxe, mas que é super importante para a gente, que é a diversidade, né, na representação dos desenhos, né, enfim, isso é uma discussão bastante forte aqui no Brasil e cada vez mais os criadores estão ganhando mais consciência para trazer livros mais, né, que tragam essa diversidade que representa bastante a nossa cultura. E que daria uma mesa só para falar desse assunto, né? Então, fica a dica aqui para o pessoal do Brazilian Publishers, Apex CBL. Eu vou, então, falar que essa programação continua.
amanhã nesse mesmo canal às 11 horas para falar de cultura indígena, então já tem um exemplo de diversidade na programação, e queria deixar para os autores e artistas darem essa palavrinha final, sem antes deixar de agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, de participar dessa programação. Bom, eu vou me despedindo, então, dizendo muito obrigado, né, para todos, aos meus colegas, a vocês todos, pela oportunidade de poder falar, poder trocar e também poder ouvir um pouco vocês. Dizer que hoje eu já estou melhor do que ontem, por ter participado aqui dessa mesa. E dizer a todos que a nossa literatura brasileira, ela é uma literatura linda. Nós temos muitas histórias para contar do nosso país, dos nossos índios, dos nossos negros, dos nossos brancos, de toda a nossa população, do nosso cenário. E mais importante, então, que o livro é o leitor. Espero que a gente continue formando leitores, porque o livro é apenas uma ferramenta dessa leitura. Obrigado pela oportunidade. Legal. Obrigada, Eliandro. Bom, vou por aqui, então. Queria agradecer a todo mundo que participou conosco. Sandrinha, sempre bom a gente poder se encontrar, viu? Tiago, um prazer. Leandro, saudade de um abraço de verdade, daqueles bem acolchados, né? Bel, muito obrigado. Agradecer à Brazilian Publisher, a Editora do Brasil, por estarmos juntos nesses livros incríveis. E desejar a todo mundo muita saúde e que a gente se encontre em breve, de verdade, para falar de literatura com olho no olho, que é sempre mais gostoso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Prazer imenso fazer parte aqui desse grupo. Obrigada. Legal. E eu também queria agradecer aí a oportunidade, né, desse espaço, poder falar numa feira tão importante que é de Frankfurt, representando o Brasil, a CBL, Brazilian Publisher. Eu esqueci até de falar, só para deixar os canais de divulgação, né? O meu Instagram, para quem perguntou, é o @Thiago Lopes Mateus, Thiago com H, Mateus sem H, ou então o do meu estúdio, que é o @Estúdio Kiwi. Através Acho que de lá, está aqui no chat. eu coloquei no chat. E aí, quem quiser, de lá consegue acessar o site também. Meu site de ilustrador é o thiagolopesmateus.com.br e o estudiokiwi.com.br, que é o trabalho do estúdio. Aí, por lá, vocês conseguem saber um pouco mais. Obrigada, pessoal. Obrigada para quem está assistindo a gente. Boa leitura. Boas leituras.